Olá, queridos alunos do segundo período do Direito, tudo bem com vocês? Estamos aqui hoje para nós estudarmos, adentrarmos num tema que perdurará por alguns encontros, que são os direitos fundamentais. Já estudamos os princípios fundamentais do Estado Democrático de Direito e com os reflexos na nossa pátria. E agora vamos começar o estudo a respeito dos direitos fundamentais e essa é a nossa primeira aula. Bom, para começar, nós precisamos entender que a natureza jurídica dos direitos fundamentais podem ser observadas de dois modos: por uma concepção tradicional ou por uma concepção positivista. Quando nós analisamos os direitos fundamentais na concepção tradicional, nós vamos ver que os direitos fundamentais, e aqui os elencados sobretudo na nossa Constituição, nada mais são do que direitos justnaturalistas. São direitos naturais reconhecidos como direitos inerentes à pessoa humana. Esses direitos serão considerados não como obra do Estado, mas simplesmente o Estado ele reconhece os direitos que já são natos às pessoas. Agora, se nós estudarmos os direitos fundamentais de acordo com a teoria da concepção positivista, aí nós vamos adotar uma outra fala. Para esta teoria da concepção positivista, os direitos fundamentais, eles são os direitos positivados, aqueles estabelecidos por lei, que só vão existir na medida que forem incorporados no ordenamento jurídico positivado do Estado. Essa é a distinção. Pode-se olhar sobre uma roupagem do justnaturalismo ou sobre uma roupagem do positivismo. Bom, e no nosso direito brasileiro, os direitos fundamentais, eles são desenvolvidos, e evoluídos passo a passo, não surgiram com a Constituição de 1988. Eles advêm com a proclamação desde a primeira Constituição Federal de 1824. Mas a teoria mesmo dos direitos fundamentais ganha uma força ainda maior com o nascimento do neoliberalismo. Até porque, de acordo com o neoliberalismo, esse sistema econômico que vai pregar a intervenção mínima do Estado na economia, permitindo com que o mercado se autorregule, na busca dessa liberdade, nesse contexto de busca do bem-estar social do indivíduo, que se verificará ainda mais a necessidade do amparo dos direitos fundamentais. Tudo isso, quando nós analisamos a Constituição, sobretudo agora a Constituição de 1988, tudo isso decorre, todos esses direitos fundamentais, eles decorrem do princípio máximo, que é o princípio da dignidade da pessoa humana. Toda vez que um direito fundamental for ferido, é óbvio que o princípio da dignidade da pessoa humana também está sendo lesado. Decorre, portanto, desse máximo princípio a exposição de todos os direitos fundamentais. E eles vão ter uma série de características. Uma característica histórica. Vocês vão encontrar em alguns livros dizendo que os direitos fundamentais eles nascem no cristianismo. Até no slide que eu enviei para vocês está escrito isso. Mas, meus amigos, isso porque, de acordo com o aspecto do cristianismo, uma sequência de valores e princípios são defendidos que acabam influenciando os ordenamentos que chegaram até nós, vieram Portugal e herdamos, e assim temos o ordenamento brasileiro. Mas os direitos fundamentais, essa busca pelos direitos, já existem há muitos e muitos anos, milênios na verdade. Portanto, é claro que tem uma evolução histórica e uma discussão, sobretudo após o cristianismo, mas vai ultrapassar as revoluções servirão como marco na busca dos direitos fundamentais, e aí com destaque para a Revolução Francesa,
a Revolução Inglesa, né? E depois as contribuições americanas, assim por diante, que nós já estudamos inclusive em constitucionalismo, guarda plena relação com o que nós estamos vendo agora e perdura até os dias de hoje. Uma outra característica dos direitos fundamentais é que eles são inalienáveis, ou seja, um bem que é inalienável é um bem que não pode ser cedido, não pode ser vendido, não pode ser aberto mão. E exatamente isso está fora da negociação, está fora do comércio jurídico, por isso que são inalienáveis. Também eles são imprescritíveis, ou seja, não é possível delimitar até que data vigorará um determinado direito fundamental. Não existe isso. Um direito fundamental, ele, para quem entende, adota o entendimento justnaturalista, desde sempre, desde a existência do ser humano, e vai perdurar enquanto o ser humano existir. Para quem adota a corrente justpositivista, desde que o Estado exista, os direitos devem ser amparados. Portanto, eles não vão sofrer pelo decurso do tempo. Também, eles são, os direitos fundamentais, irrenunciáveis. Ou seja, eu não posso renunciá-los. Não só aliená-los, mas também como renunciar. Abro mão do meu direito de liberdade. Como assim? Uma pessoa não pode fazer isso, né? Eles também são universais. Afinal de contas, não pode ser um direito específico, exclusivo de uma determinada camada social, de uma determinada casta. Os direitos fundamentais, eles atendem a todos, sejam nacionais, cidadãos, sejam estrangeiros. Os direitos fundamentais se aplicam a todos, mas eles são limitáveis. Por exemplo, a liberdade é um direito fundamental, mas ela pode ser limitada, como a própria vida pode ser limitada também, no estado de guerra, por exemplo, externa. E no caso de prisão, é um cerceamento da liberdade, mas é um cerceamento limitado pela lei referendada, uma lei positivada, reconhecida a sua constitucionalidade, a sua legalidade. Então, os direitos fundamentais, eles são relativos, eles não são absolutos. Grava isso. Nenhum direito fundamental, nenhum direito, inclusive os fundamentais, são absolutos. Nenhum. Eles são, portanto, relativos. E também uma outra característica, os direitos fundamentais, eles são concorrentes, ou seja, é possível exercer cumulativamente mais de um direito fundamental. Bom, para se concentrar o estudo das teorias dos direitos fundamentais, houve um processo de evolução dos direitos. Isso não surgiu, como eu disse, em 1988. E aí agora eu me socorro de dois doutrinadores alemães, dois grandes juristas alemães. Primeiro é o Ernst Wolfgang Bucerfort, creio que é assim que fala, e o Robert Alexy. Esses dois alemães, eles vão elaborar teorias que vão explicar da melhor forma possível os direitos fundamentais. O Bucerfort, ele elaborou 5 teorias, daqui a pouco vamos falar a respeito delas, que tinham a finalidade de atribuir um sentido, um conteúdo e de dar explicação dos direitos fundamentais. O objetivo, portanto, de Bucerfort foi auxiliar no processo de interpretação dos direitos. O que são esses direitos? Qual é o propósito deles existirem? São as teorias de Bucerfort que nós vamos daqui a pouco estudá-las. E também vamos falar sobre a teoria de interpretação de Robert Alexy, que foi voltada exatamente para a dogmática dos direitos fundamentais
e foi estabelecida a partir de uma tríade, né, de 3 dimensões: analítica, normativa e empírica. E nós vamos falar a respeito disso, vamos detalhar um pouco mais. Vamos falar primeiro de Buckenford. Primeiro momento, Buckenford, ele fala da teoria liberal. Essa teoria, a teoria liberal, ela vai atribuir aos direitos fundamentais a tarefa de assegurar, diante da ameaça do Estado, importantes âmbitos da liberdade individual, ou seja, exatamente o propósito do liberalismo. Lembra? A não intervenção do Estado. É a teoria liberal, que Buckenford ele estabelece como a primeira das teorias. O Estado aqui, ele não deve, de acordo com a teoria liberal, vai estritamente contra o absolutismo, essa teoria, o Estado ele não deve interferir nos pressupostos dessa garantia, né? E por meio de delimitações jurídicas, ele vai manter compatível a liberdade de um com a dos outros. Esse é o papel do Estado. Simplesmente não intervir, mas manter aí o direito da liberdade de cada um. Esse é o objetivo. Agora, quais são as consequências da interpretação dos direitos fundamentais de acordo com a teoria liberal? Primeiro, a liberdade manifestada nesse direito, ela não vai ter limites e restrições. E aí, meus amigos, vocês já começam a lembrar exatamente do liberalismo pregado lá no começo do iluminismo. Lembram-se disso? E isso interessava sobretudo a quem? Sobretudo a burguesia, porque quanto mais liberdade e liberdade restrita, mais eles podem explorar a mão de obra, colocar o preço que quiser, né? Não pagar direitos. Então, essa teoria liberal, ela acaba sendo perigosa. É necessário ter, sim, uma restrição à liberdade. Mas para a teoria liberal, não. Para a teoria liberal, a liberdade, ela não pode sofrer limites nem restrições. Também, outra consequência, de acordo com os direitos fundamentais sobre o prisma da teoria liberal, é a proporcionalidade no controle das normas restritivas de direitos fundamentais. Exatamente essa retirada de uma certa autonomia do Estado de regular as relações pessoais, ela resulta numa análise proporcional. Olha, tem um limite. O Estado, você só vai dizer o que é o direito aqui e se afasta. Entendeu? Também, uma outra consequência é a realização das liberdades sob um aspecto jurídico, no sentido de iniciativa individual ou social, não tendo o Estado nenhuma participação neste processo. Na verdade, isso é uma conclusão do que nós já tínhamos acabado de falar. O Estado ele não pode intervir, portanto, nessas liberdades, seja no aspecto individual, seja no aspecto de organização social. Tá certo? Bom, vamos para outra teoria que Buckenford... Ah, meu Deus do céu, se alguém aqui fala alemão, me perdoa. Mas eu acredito que é assim, Buckenford, né? Alguma coisa assim que fala. A teoria institucional. Tá? Então falamos da teoria liberal, agora a teoria institucional. Essa teoria, ela vai reconhecer que os direitos fundamentais, eles têm um duplo conteúdo constitucional. Então a teoria institucional, ela já não é tão, vou dizer até a palavra inerte quanto a teoria liberal. Aqui já começamos a olhar de duas formas. De um lado, nós vamos olhar um conteúdo de direito individual, né, onde se vai garantir aos seus titulares certos direitos subjetivos. Mas de outro lado,
né, haverá uma dimensão institucional que vai implicar exatamente nessa garantia jurídica, numa garantia constitucional dos âmbitos necessários que devem ser regulados e de acordo com os ajustes ao critério da liberdade. Então nós começamos a ver uma certa restrição à liberdade. O Estado ele passa a intervir um pouco mais, é o aspecto institucional. Depois nós temos a terceira teoria apresentada por Buckenford, que é a teoria axiológica, ou seja, vai analisar o sentido, a conotação, e vai situar os direitos fundamentais exatamente numa ordem objetiva de valores. E nós vamos ter um propósito da matéria de direito ali colocada. Então, há uma ordem de valores jurídicos escalonados. E, portanto, esse conteúdo ele vai depender, né, do fundamento da axiologia de cada direito. E aí isso será resolvido sobre o aspecto institucional e individual. Ou seja, a teoria axiológica, ela aprofunda, ela vai além da teoria do liberalismo e além da teoria institucional. Ela começa a se preocupar na solução aqui. Qual é o sentido normativo, né? Qual é o valor que foi dado para cada direito fundamental? Porque eles vão entrar em conflitos, né? Daqui a pouco eu vou falar sobre os conflitos. Buckenford ainda ele fala da teoria democrático-funcional. A teoria democrático-funcional ela vai compreender exatamente os direitos fundamentais quanto ao seu papel político, né, de atender os cidadãos, né, e a sua função pública. Ele vai analisar isso, o papel social, o papel público, né, político. Então há uma conotação democrática, né, por isso que chama teoria democrática funcional, que vai nascer exatamente dessa consagração de direitos voltados para um livre processo de produção democrática e da formação da vontade política, ou seja, de acordo com a vontade política, de acordo com a vontade do povo, é que se estabelece os direitos fundamentais. Isso é o caráter da democracia. Está inserida na Constituição porque o povo reconheceu e colocou no status de direito fundamental. E também há um caráter funcional, porque ele vai crescer exatamente na medida que se emprega, né, a liberdade como um instrumento de possibilitar e de proteger esse processo. Ou seja, além da previsão, né, ser de acordo, a previsão constitucional dos direitos fundamentais, ser de acordo com o interesse público, o interesse político, os mecanismos de proteção, de regulamentação dessa liberdade também têm igual importância pelo seu papel de proteção. Por isso que se chama teoria democrático-funcional. E aí vem a quinta teoria de Buckenford, que essa daí fica o nosso destaque, que é a teoria do Estado Social, né? De acordo com a teoria do Estado Social, os direitos fundamentais eles vão deixar de ser encarados como limites do poder do Estado. Lembra? Surgiu primeiro para que o Estado não intervisse, liberalismo. Aqui nós vamos para a outra visão. Olha, não. Os direitos fundamentais eles não vieram simplesmente para limitar a autoridade estatal. Na verdade, eles são estabelecidos como instrumentos jurídicos de uma ordem positiva. Aqui, meus amigos, os direitos fundamentais dentro dessa ótica da teoria do Estado Social vai muito além do Estado se abster, do Estado não intervir, mas exatamente ao contrário, o Estado deve intervir positivamente,
buscando consagrar uma liberdade real igual para todos. Veja só, eu estava falando para vocês sobre o conflito dos direitos fundamentais. Para que foi criada a Constituição? Para que é estabelecido os direitos fundamentais? Qual é o propósito? Qual é o grande princípio que nós falamos? Princípio da dignidade da pessoa humana, certo? Ora, isso tudo, a dignidade da pessoa humana, guarda relação com uma coisa. O que nós queremos ser? Felizes. Nós queremos ser felizes. E aí, a felicidade, ela vem sobre o aspecto da liberdade, ela vem sobre o aspecto da igualdade e ela vem sobre o aspecto da fraternidade. Exatamente o lema lá da Revolução Francesa, certo? Liberdade, igualdade e fraternidade. E isso guarda relação com o que Buchenwald veio elaborando nas teorias, e nós vamos continuar adiante. Vocês vão ver que como vai linkando tudo que nós estudamos até aqui. Mas eu não esqueci do Alexis, um outro doutrinador alemão. Buchenwald já faleceu, mas Alexis, ele é vivo, né? Ele estabeleceu uma teoria integrativa dos direitos fundamentais exatamente pelos conflitos que podem surgir, né? Então a ideia vai ser, esta teoria integrativa vai ser exatamente solucionar as problemáticas que as teorias, né, que Buchenwald apresenta sob a égide de um modelo estrutural de normas que vai garantir esses direitos fundamentais. E aí Alexis, ele vai dividir a norma jurídica em duas espécies: regras e princípios. O modelo que Alexis adota de princípio é exatamente que o princípio é o modelo do dever ser. Aquilo que a gente olha que deveria ser melhor. Isso é um princípio. Lembra que nós já falamos sobre princípio e norma? Que um princípio ele é extremamente orientativo. Ele tem um caráter de orientação, enquanto que as normas vão aprofundar esse critério de orientação. É nesse sentido, meus amigos, que Alexis estabelece, olha, os princípios nada mais são do que o modelo do dever ser. Aquilo que a gente quer. Por exemplo, princípio da dignidade humana. O que nós queremos? O dever ser, dignidade da pessoa humana. Somos pessoas com os nossos direitos tutelados, amparados, protegidos, né? E os pontos que são imprescindíveis para a compreensão da teoria integrativa dos direitos fundamentais de Alexis em primeiro lugar, uma divisão estrutural das normas jurídicas. Afinal de contas, nós precisamos entender quais são as normas jurídicas mais importantes. Nós vamos ter normas que vão declarar direito, outras que vão regulamentar. Então nós precisamos analisar uma estrutura das normas jurídicas. Pois bem, não somente isso, mas também é importante nós verificarmos a proporcionalidade. A proporcionalidade aí de qual regra é mais importante, até onde vai, qual o seu alcance, a sua extensão dos princípios, das normas, né? E outro ponto importante é o entendimento da concepção metodológica da divisão de princípios e regras. Porque às vezes as regras elas podem até se contradizer, mas os princípios seguirão como critérios orientadores. Certo? Vamos lá. A divisão do gênero, normas jurídicas, portanto, será em regras e em princípios. Vou dar um exemplo para vocês, né? Olha só, lembrem-se que nós estudamos a respeito de hermenêutica, né, e filosofia constitucional. Lembram-se? E nós falamos das decisões recentes da Suprema Corte, né, do STF. E, por exemplo, quando a lei fala casamento e união estável, fala de homem e mulher. Isso foi estendido para
pessoas do mesmo sexo, seja casamento ou seja união estável, exatamente pelo entendimento do que o princípio é mais importante do que aquilo que está escrito literalmente numa norma. Tá? Então, os princípios para Lexie são normas, né? Na verdade, ele divide princípios e regras, né? Mas os princípios, eles são normas que vão ordenar que algo seja realizado na maior medida possível, né? De tudo que é garantido juridicamente, seja não só no aspecto jurídico, mas no aspecto fático. Esse é o propósito. Os princípios, portanto, eles são mandados, de acordo com a Lexie, mandados de otimização, ou seja, comandos de otimização. Eles vão ter um caráter, né, a prima facie, de possibilitar a colisão entre outros princípios ou regras na hora da sua aplicação. E aí isso se chama de colisão de direitos fundamentais. E quando isso acontecer, será feita uma análise em cada caso concreto. Quando um princípio, aqui vou dar um exemplo para vocês. Direito à informação e direito à intimidade. Até onde pode a mídia, os jornais noticiarem? Nós temos o direito da informação. E até onde vai o direito da intimidade das pessoas que estão sendo noticiadas? Isso é uma condição fática e jurídica de caso concreto. E aí um princípio ele vai prevalecer sobre o outro, sem que necessariamente se prevalecer, por exemplo, o direito da intimidade. Não significa que o direito da informação foi declarado inválido. Se o direito da informação, no caso concreto, prevalecer sobre a intimidade, não significa que a intimidade foi invalidada. Aqui será feita uma análise de acordo com a materialidade de cada caso, né? Exatamente colocando numa balança. Imagina a balança da justiça, de um lado um princípio, de outro lado um outro princípio. Essa é a técnica de sopesar, de colocar na balança jurídica, né? Que vai guardar relação exatamente com a fixação de uma relação de precedência, né, condicionada, que de acordo com as circunstâncias de cada caso concreto vai autorizar que o julgador realize uma decisão que vai desigualar materialmente aquele conflito, para que haja uma solução na busca do dever ser, que acaba encontrando aí uma certa contradição. Agora, olha que interessante, né? E eu vou ler para vocês aqui as falas de Alexie, né? Eu deixei a transcrição, inclusive, no texto, né? Sobre a colisão dos direitos fundamentais. Ele fala assim: um conflito entre regras fundamentais pode ser solucionado se introduz em uma das regras uma cláusula de exceção que elimine o conflito, ou se pelo menos uma das regras for declarada inválida. A possibilidade de se estabelecer uma cláusula de exceção em uma regra quando da decisão de um caso e a introdução de uma cláusula de exceção pode ocorrer em virtude de um princípio. Ou seja, não é uma questão de se eliminar um princípio ou outro, mas verificar em cada caso concreto uma cláusula de exceção para solucionar esse embate entre os princípios. Porque, como eu disse para vocês, haverá conflito entre igualdade e liberdade, haverá conflito entre as tríades da felicidade, e até conflito sobre o aspecto da democracia, e desenvolvendo esse entendimento, há uma série de direitos fundamentais. Artigo 5º, por exemplo, né, não está só no artigo 5º os direitos fundamentais, né? Há muitos artigos com direitos fundamentais, mas o artigo 6º é um outro exemplo,
né? Então, assim, há uma série de direitos fundamentais previstos e garantias fundamentais, né? E por conta disso, a probabilidade de entrar em choque é altíssima. E o que vai solucionar é uma cláusula de exceção. Assim, a eficácia das regras, ela pode ser limitada tanto por um princípio, que vai conter aí um conteúdo deontico conflitual, ou seja, um conteúdo de conflito de moralidade, né? Quanto por um princípio que vai dar um supedâneo para uma regra. Tá? Meus amigos, eu encerro aqui a nossa primeira aula a respeito de direitos fundamentais. Próxima aula nós vamos falar sobre as gerações dos direitos fundamentais. Um forte abraço, até a próxima, Deus abençoe. Tchau, tchau.